también hay otra vereda, ¿no? De otras personas que participan de esta modalidad y que son aquellas personas que, bueno, que compiten o que les van a entrenar para un objetivo principal, como podría ser quiero competir o prepararme de la mejor manera para el Wodapalooza o los mismos Open. Entonces, en ese sentido, ya que nos comentaba en un inicio que está en esa vereda también de preparar atletas, ¿cuáles cree usted que son o cuáles considera más bien aspectos bien relevantes para tener presente cuando alguien quiere prepararse para una competición, sea cual sea, ¿no? Una competición quizás más nacional o una competição quizás de índole mais global? Bom, essa é uma questão muito interessante, porque aqui no Brasil nós vivemos realidades um pouco distintas em relação ao mundo. Aqui no Brasil nós temos um torneio muito conhecido, que é o Torneio CrossFit Brasil, TCB, que é um torneio com muito weightlifting, muito pesado, muito strongman. Talvez seja por isso que os atletas do Brasil têm um destaque bom em relação ao nível de força, quando comparado aos atletas do mundo. Então, o Brasil ele é referência, pelo menos na modalidade do cross, na parte de strength e do weightlifting. Porque esse torneio é um torneio muito antigo, já são quase 14 anos que existe o TCB, e muitos atletas foram moldados com essa característica de força. Só que, por um outro lado, esses atletas que se especializaram nesse torneio, o TCB, eles acabaram deixando de lado o trabalho de endurance, ou o trabalho de estamina, local muscle endurance, que é a característica que domina o mundo, né? A modalidade do fitness funcional é a sua capacidade de trabalho durante um longo período, 20 minutos fazendo um AMRAP, ou você vai ter uma prova de endurance, correr 5 milhas, remar uma maratona, que eu acredito que não seja o ponto forte dos brasileiros. Então, eu acredito assim, se você quer ser um atleta internacional, você precisa pensar de uma forma holística. Você não pode focar exclusivamente em uma valência. Eu não posso ficar treinando apenas strength, eu não posso ficar treinando apenas weightlift. Eu preciso dar atenção a todas as valências. Trabalhar meu endurance, trabalhar minha estamina, que é a quantidade de repetições dentro de um workout. Então, atletas de alto nível têm um volume muito grande dentro do Metcon. Trabalham bastante também a parte de endurance. Eu acredito que a parte da força muscular, depois que você alcança um valor que seja competitivo, então, no masculino, eu acredito hoje que um valor que seja competitivo no snatch esteja ali próximo de 125, 130 quilos. No clean and jerk já está próximo ali dos 160 quilos. Então, depois que você atinge esse valor, você vai ter que se especializar muito para conseguir passar esse número, chegar nos 140 quilos de snatch, chegar próximo dos 170 quilos de clean and jerk. E aí, consequentemente, se você gasta muito tempo treinando o weightlifting e o powerlifting, você vai deixar de lado a moeda corrente da modalidade, que é o condicionamento metabólico, o Metcon. Que eu acredito que essa seja a grande diferença da modalidade. O quanto que você consegue resistir dentro desses elementos, dentro de um WOD. Então, acredito que para atletas internacionais, nós precisamos trabalhar um volume maior, um tempo maior dentro de WOD. E o segundo ponto é o endurance. Hoje, os meus atletas de elite, eles treinam algo próximo de 4 horas por dia, e o grande volume do treino deles se concentra dentro do Metcon e dentro do Endurance. Então, hoje nós temos um volume de corrida que está próximo ali dos 30 quilômetros de corrida. Hoje nós remamos aí algo próximo também de 30 quilômetros por semana. E eles fazem o Metcon todos os dias. Obviamente que eles descansam na quinta-feira e no domingo, mas tirando quinta e domingo, eles treinam Metcon constantemente. Y ahí, cuando se acerca la competición, digamos, el día esperado, ¿qué estrategia en relación a dejar de entrenar o aspectos de movilidad considera usted para decir, bueno, se acerca la competición, cuándo se detiene el entrenamiento o de qué manera se baja
la intensidad, el volumen, cómo lo aborda, ¿cierto?, con los atletas para que este atleta llegue en su máximo point, el máximo punto. Sim, a recomendação tradicional do treinamento esportivo é que seja aplicado o tapering. Algo próximo de 2 semanas antes da competição principal, ele reduz o volume. Então, como eu falei anteriormente, nós precisamos, através do objetivo do atleta, entender qual é o objetivo principal dele, porque ele não pode aplicar o tapering em todas as competições, se ele vai competir 5, 6 vezes no ano. Se ele aplicar o tapering em todas as competições, ele acabará tendo um volume muito baixo, porque se ele realizar uma diminuição do volume 2 semanas em 10 competições, são 20 semanas com volume reduzido durante um ano. Então, nós precisamos determinar o alvo dessas competições para aplicar o tapering. Geralmente, os atletas, eles aplicam o tapering 1 semana e meia antes da principal competição. E assim como acontece nos outros esportes, e talvez seja até pior dentro do cross, porque os atletas eles não possuem um background tão forte. Então, eles possuem a dificuldade de entender a importância do descanso antes da competição. Então, os atletas, grande parte deles ainda tem um pouco de dificuldade de entender que se descansar, ele vai ter uma melhora na performance. Então, tem muitos atletas que eles querem treinar com volume até mesmo faltando alguns dias para a competição. Então, essa é uma dificuldade que eu tento tirar com o tempo, porque através da educação, informando os atletas da importância do taper, eles vão entendendo com o tempo. Mas acredito que grande parte dos treinadores no mundo tem essa dificuldade de fazer com que os atletas entendam que reduzir o volume próximo de 50%, ele terá ganhos na performance durante a competição y no diminución na performance. Sí, creo que eso es algo bien transversal y que rompe fronteras, ¿no? Donde el atleta quiere levantar pesado hasta el último momento y sin considerar todo eso que menciona de que puede afectar el rendimiento del otro día, inclusive a lo mejor la tasa de lesión también se puede aumentar a un día de la competencia y creo que yo también he escuchado mucho de eso, pero concuerdo en que al final el entrenador también no solo, o para hacer mejor su labor y que tenga más efecto, no solamente es la de prescribir el ejercicio, sino que también de poder hacer esa educación a temprano momento para que haya un buen feedback entre ellos dos y ese entendimiento finalmente no se vea alterado por alguna sensación del atleta de que esto que él quiere es mucho mejor de lo que propone el entrenador. Creo que si se hace esa educación desde temprano momento, el atleta va a poder considerar con mucho más respeto y con mucha más credibilidad, ¿cierto? Lo que el entrenador plantea, porque entiendo que es con los fines para que le vaya mejor y que logre el podio, porque finalmente para eso se compite, ¿no? Para poder llegar al podio.